E agora a gente vai bater papo e entender, falar um pouco mais. Se você quiser já participar, deixar sua pergunta através das redes sociais, a gente tá esperando sobre a saúde dos pés. Eu tô recebendo a Silvana Flora aqui, que é especialista em podologia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Quando a gente fala deles, os pés, quantas vezes a gente deixa os pés de lado, né? A gente trabalha o dia inteiro, às vezes, no caso de mulheres, eu estava falando agora há pouco, às vezes eu fico o dia inteiro no salto alto, a gente tem filho para cuidar, a gente tem casa para cuidar, trabalha fora, a hora que você chega à noite, às vezes o pé, inclusive, está pedindo ajuda, está pedindo socorro, e a gente tem um hábito de deixar o pé de lado muitas vezes, não é? Isso é verdade, já que por muitas vezes eu falo assim, né, refiro para os meus clientes que poucas pessoas lavam os pés. Que se entende que a própria espuma do corpo já lavou esses pés. E esses cuidados são super importantes, porque o pé ele é a base de sustentação do nosso corpo, né? E poucos olham para essa questão em relação ao sapato, aos tipos de patologia, né, de doenças que acometem os pés, que são muitas delas são sérias, principalmente as patologias de micose, né? Então, esse olhar para os pés é super importante. E além disso, a gente vai daqui a pouco destrinchar tudo isso que ela está falando para nós, tá? Mas além disso, tem um tópico muito importante, que é o seguinte. Quem é que nunca falou, tô com uma unha encravada e eu sozinho dou conta de resolver isso? Ou eu vou tirar minha cutícula? E a brasileira tem um negócio, tanto na mão quanto no pé, isso é coisa nossa, de querer aquela cutícula que você quer ver vermelho em volta, que se você não ver vermelho em volta, parece que não deu certo, mas tem algumas coisas que não é nem manicure que tem que fazer por nós, é um podólogo. Fala um pouquinho sobre esse risco da gente, por conta própria, querer cuidar dos pés. É muito perigoso mesmo, porque eu falo que as pessoas têm um alicate na bolsa, né? E onde está cutuca o pé. E você pode trazer algumas doenças... Quem nunca, né? E você pode trazer algumas doenças que levam até a amputação. Então, é uma questão, assim, muito séria. O pé, se você for levar em consideração a manicure, ela tem a função do embelezamento, do corte e da esmaltação. A podologia, não. Ela vai vir tratar o quê? Com saúde. Então, ela vai trazer o bem-estar, ela vai trazer a saúde, ela vai corrigir essa unha se, de repente, ela estiver crescendo errada, para que não fique totalmente o tempo todo encravada, porque ter dor no pé é como se você tivesse ali alguma coisa te cutucando o dia inteiro. E Silvana, falar sobre essa, eu acho que é importante a gente pontuar aqui essa diferença, porque é lógico que a manicure tem a função dela, mas que é diferente da função da podóloga e não é difícil a gente tá com uma dor no pé ou tá com uma ferida, uma unha encravada, e se a gente não tenta fazer por conta, a gente quer porque quer que a manicure faça. Isso. Algumas não fazem de jeito nenhum e outras falam, deixa que eu resolvo isso aqui, e o problema às vezes fica muito maior. Até onde a gente pode ir? Qual é a hora de procurar a ajuda de um podólogo? Então, geralmente, as manicures já estão com esse olhar diferenciado também para elas mesmas indicarem, né? Que nós acabamos já passando essa questão da importância da podologia. Até aqui eu posso ir, daqui para frente é um especialista, né? Então, nós estamos falando de competência, né? Como você pode ir aonde você atua ali, com a clareza e com a segurança no trabalho. Então, se você tem alguma patologia que te incomoda, principalmente a unha encravada, nós falamos unha encravada, mas por muitas vezes você tem a onicofose, que é a pele, aquela pelinha que nasce na lateral dos dedos. Então, não é só a unha, e simplesmente essa pele. Então, existe todo um tratamento que daí já é específico para a podologia e não para um tratamento de manicure. E além disso também tem um fator importante que é dos homens. Conheço muitos homens que sofrem com dor no pé. Aí no popular a gente acaba chamando tudo de unha encravada, o especialista que sabe fazer essa diferenciação. O homem muitas vezes sequer vai à manicure, então fica sem saber quando é hora de procurar ajuda. E eu já vi muitos homens chorarem, reclamarem de dor e falarem que dói demais essa tal dessa unha encravada que nunca dá jeito. Nunca dá jeito porque não trata direito, não é isso? Isso, porque a sensação da unha encravada por doer demais é como se você tivesse um coração na ponta do seu dedo.
E aí, quando você percebe o quê? Que quando você coloca um sapato, você está sentindo com uma compressão naquele dedo. Ao caminhar, hoje as pessoas estão cuidando mais da saúde, então realizam caminhada. Se você tiver qualquer desconforto no pé, procure um podólogo, porque o podólogo também não é só para tratar as doenças que já estão ali, mas sim para trabalhar com a prevenção, principalmente portadores de diabetes. Principal é a prevenção, você falou já. Briguei várias vezes com a minha avó quando eu vejo ela tentando cutucar o pé porque tem diabetes. E para quem tem diabetes, boa parte das vezes, a cicatrização não é tão simples e tão fácil, dependendo de como está essa diabetes. Então, a pessoa sozinha querer cutucar esse pé com um alicate pode ser um perigo maior ainda, né? Maior ainda. E isso a gente traz como um problema de saúde. Por isso que a podologia hoje, né, ela já tem um nível de graduação, já está inserido no mercado como saúde mesmo, que há muitos anos atrás, quando eu me formei, era mais difícil você ouvir, né, da podologia, mas hoje não. Hoje, os próprios médicos já recomendam a gente. Tem problema no pé? Procure um podólogo. Vamos lá para alguns mitos, para saber o que é mito e o que é verdade? Vamos. Tirar a cutícula. Eu acho que os podólogos abominavam, vocês continuam abominando. O certo era não tirar a cutícula? Não, é assim, não é que nós não... Ela é mulher, ela nos entende também, né? É que assim, nós, a mulher, olha a estética também, né? Mas o que é importante? O nosso equipamento, ele é diferenciado. Então, quando eu trabalho com a minha prevenção, que nós chamamos o tratamento de podoprofilaxia, esse motor, ele já faz a remoção daquela cutícula que já está na unha. Então, você não tira a cutícula que está em cima onde machuca e sangra, porque ali não é a cutícula, entendeu? O fundinho que você falou, Jaque, é assim que não tem que ser aprofundado. E as laterais, nós tiramos os calos, que nós chamamos de calos subungueais, com bisturi. Então, a pressão é muito menor do que o palito e o alicate. Você quer que fio, você quer sentir. Eu falo que eu quero sentir tudo que tem ali saindo, tá errado isso aí, Tá né? errado. Então, por isso que nós falamos que na podologia não se remove a cutícula. Porque a cutícula faz parte ali, essa proteção, né? Ao redor do dedo, ela precisa ficar ali. Mas você faz a limpeza e o pé também fica bonito. Eu quero deixar para a gente falar daqui a pouquinho sobre os idosos, que eu acho muito importante. Sim. Mas vamos voltar, vamos começar com os mais jovens. Sim. Qual a idade? Pensando em prevenção, é importante já que os jovens procurem de tempos em tempos um podólogo? Sim. Geralmente no consultório, né, na minha vida clínica, quando a mãe percebe que o bebê já está com a unha encravada, que tem bebês que já nascem. Já dá dificuldade para cortar já logo ali no comecinho da vida. E aí ele já começa a tratar desde pequenininho. Então eu tenho um paciente que começou comigo com 8 meses e hoje tem 25 anos. Então, E continua indo de tempos em tempos, é isso? Pelo menos uma vez por mês. Isso, por isso que eu falei da questão da prevenção. Então, se você vai a cada 30 dias, você vai tratar o seu pé. O pé dura sim, porque nós somos mulheres e vocês falam, acho que nos dura 30 dias. Mas consegue ficar sim. E aí você sempre percebe o quê? Os sinais e sintomas que eu já falei. Se a mãe percebe que tem problema no pé, não sinta-se aventureira de querer cortar, porque traz um trauma muito grande para a criança. E aí ela vai ter problemas no futuro, né? Então, percebeu que está estranho, que a criança está incomodando, já pode levar. Então, assim, não existe especificamente a idade, entendeu? Se você observou. Vamos para mais mitos e verdades que eu quero entender. E um deles é sobre esmaltação. Bom ou ruim, é mito ou é verdade que tem que deixar a unha respirar? Explica isso pra gente. Ah, é verdade. Quando nós falamos que a unha precisa respirar, não é porque ela precisa respirar como nós. Mas a nossa unha, a composição que ela tem, que é super importante, é a água. Então, o esmalte, ele teria que ser que nem a nossa maquiagem. Nós nos maquiamos e nós retiramos a maquiagem. Então, o esmalte deveria ser assim, mas é o que não acontece. Então, é super importante, se você faz, né, esse processo de esmaltação toda semana, tira pelo menos 3 dias antes. E aí você permite que essa unha respire, porque ela precisa desse processo mesmo. Senão, você vai trazer algumas doenças que é bem sérias. Vamos falar ainda sobre mitos e verdades. Eu quero saber sobre o corte da unha dos pés. Então, tem gente que fala que tem que cortar com um alicate, que tem que lixar, que tem jeito redonda, quadrada. É mito ou é verdade? Tem jeito certo para a unha não encravar? Se a pessoa já tem a característica de ter a unha encravada, ela vai encravar, independente da característica da forma que ela tem.
Mas a gente respeita sempre a anatomia do dedo. Se eu tenho um dedo que ele é bem quadradinho e que as bordas da unha conseguem passar, ok. Mas se eu perceber que ela não consegue passar, ela tem uma dificuldade, eu vou ter que dar uma lateralizada nessa unha. Eu não posso deixar ela totalmente quadrada. Então, eu não posso afirmar que tem que ser só quadrada ou só redonda. Então, você observa a anatomia do dedo. Para cada pessoa. Para cada pessoa, porque o ser humano, né? isso é único. E o que eu acho muito interessante é que tem unhas. Eu percebo muito isso nas mãos e com certeza essa lógica segue no pé. Tem pessoas que a unha já parece que já é quadrada. Se você for tentar arredondar, não vai. E tem o contrário também, né? É interessante como Deus fez cada um de um jeito, Cada um de um jeito. E você respeita a anatomia da pessoa, né? Outra pergunta que eu quero te fazer, você falou sobre os calinhos. Muitas pessoas lixam os pés. A própria pessoa lixa ou na manicure lixa. Isso pode causar problemas? Pode, porque quando você lixa, você pode provocar um cisalhamento. E o que o organismo ele entende? Eu preciso produzir mais queratina porque você está lixando. Então, o correto é o quê? Realizar uma esfoliação e uma hidratação. Se não resolver, aí você procura o podólogo. Mas não é indicativo aquela lixinha, sabe, no banheiro? Que já está lá e você já lixa? Isso não é indicativo. Outra coisa importante dentro disso que eu queria falar é sobre polir as unhas. Então, tem lixas caríssimas, inclusive. Tem lixas de R$200 que algumas marcas vendem. Tem aquelas lixinhas de R$10 mesmo, que a gente mesmo compra, que dá pra ficar ali, ó, na da mão e na do pé. Afinal de contas, aquilo pode afinar demais. Há que se tomar cuidado na utilização semanal, por exemplo, de algo assim pros pés? Sim, também. Que não, geralmente os pés, quando são tratados, eu trato lá na clínica uma vez por mês. Então, esse próprio motor, ele já faz esse polimento. Então, não é indicativo você fazer sempre, porque você também está tirando a proteção da sua unha. Hoje, nós estamos tendo muito problema com unhas, principalmente com o alongamento das unhas, né? Porque as pessoas estão colocando e deixando. Então, está tendo muitas patologias aí desenvolvidas por isso. A unha, ela parece que é muito forte, mas, porém, ela é muito sensível. E eu ia te perguntar se vocês cuidam das mãos também, em alguns casos. Geralmente, quando vem ou com uma doença com micose, ou existe uma encravada na mão. Dependendo do paciente, se tem no pé, ele também tem na mão. Aí nós tratamos. Você falou de um ponto, que eu vou já para as perguntas aqui dos nossos telespectadores, mas você falou um ponto que é tão importante, esses alongamentos de unha. Então, tem fibra de vidro, tem vários materiais diferentes que prometem alongar, gel disso, gel daquilo. Isso aí pode ser perigoso? Pode. Eu acredito que vai ter uma demanda de doenças aí muito grande, principalmente de micoses de fungos. E o que mais me preocupa, Jaque, porque assim, por ser profissional da saúde, é como esse processo é realizado. Porque o pólen não é único para cada pessoa, você usa em várias pessoas. Então, a questão de higiene... Da própria higienização, né? Isso. Então, isso me preocupa bastante. Para as minhas clientes que fazem, eu já tiro toda a ilusão, faz uma vez. Aí eu falo, olha, para com isso. Você pode cuidar da sua unha e ela ter esse crescimento. Então, é essa educação que é importante. Ó, chegaram perguntas para nós, uma delas é da Maria do Carmo, ela é de Minas Gerais, de São Gotardo. Obrigada pela participação, Maria. Ela diz que usa chinelo na maioria do tempo, porém, quando utiliza tênis ou sapato fechado, fica com um mau odor nos pés. Como melhorar esse odor? Tem dica para ela? Tem, ela precisa observar que tipo a qualidade do sapato. Se o sapato dela, se ela sua muito o pé e de repente ela usa um sapato que não proporciona essa troca, a gente fala troca, né, de respiração ali, então vai ser propício para isso. Se não melhorar, é indicativo ela procurar um dermatologista ou um endocrinologista. Obrigada pela sua participação, viu? Não deixa de se cuidar. Chegou uma pergunta aqui da Fátima. A pergunta dela é: olá, Jaqueline, eu gostaria de saber por que meu dedinho do pé dói tanto por cima com calçado fechado. Mesmo sapatilha de tecido parece calo, mas está muito sensível até o toque, dói demais. O que ela pode fazer? Então, no caso dela, precisa fazer uma avaliação da anatomia do pé dela. Porque tem que ver o tipo de pisada que ela tem e se a pele dela é muito sensível. Se for muito sensível, ela não pode usar sapatos que são muito redondos. Por isso que a sapatilha geralmente tem essa característica. Ou se o pé dela for quadrado, que é o tipo do pé, se eu coloco num sapato que é muito redondo, eu não vou conseguir deixá-lo confortavelmente. Tem que seguir a sua anatomia, né? Tem que seguir a anatomia. Como é seu pé. Por isso que eu falo assim, qual é o melhor sapato? Não existe isso, Para cada pessoa vai ser um. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos idosos irem aos podólogos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor.
Quando nós falamos do processo do envelhecimento, que existe essa longevidade nos tempos de hoje, geralmente os idosos, eles não conseguem mais nem cortar as suas unhas porque eles não conseguem chegar até os seus pés. E o mais importante disso tudo são as doenças que são acometidas à pessoa idosa, né? A hipertensão, a diabetes. Então, cuidados com os pés é fundamental para que ele possa ter uma deambulação, né? Quando ele vai andar e entender o processo que a dor, às vezes, na região dos membros inferiores, ela pode ser superada quando ele procura o serviço de podologia. Por meio de orientações, os idosos apresentam muitas onicomicoses, muitas micoses nas unhas e também muito processo de feridas. Então é importante estar cuidando dos pés dos idosos, ter essa atenção especial. Silvana, muito obrigada por ter vindo. Já te convido a voltar mais vezes. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, @SilvanaFlora. Tem o Facebook, silvana.flora, e o canal do YouTube, Silvana Flora. Uma ótima tarde, Silvana. Obrigada. Obrigada a você, Jaque. Volte sempre. Obrigada.